paz do Senhor, bem-vindo ao canal Um Cristão no Espelho. Sou o irmão Felipe. Vamos continuar o nosso estudo em Efésios capítulo 5. Hoje, querendo Deus, dos versículos 5 ao versículo 7. Mas vou começar a leitura a partir do versículo 3. Porque o versículo 5 ainda continua a mensagem falando sobre impureza sexual do versículo 3. No entanto, ele muda o foco. Ele continua o assunto, mas começa a focar em outros assuntos que vai se desenvolver mais ao longo de nossa leitura e reflexão aqui. Amém? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador ou impuro, ou seja, fornicador ou impuro. Essa aqui ele resumiu aqui, porque já tinha falado do versículo 3 e 4. Né? Fornicador é aquele lá, a impureza, que se refere aos diversos tipos de imoralidade sexual, né? Lascívia, pornografia, homossexualidade, adultério, sexo antes do casamento, e várias outras modalidades, porque o homem é muito criativo para desenvolver o pecado. Ele inventa modalidades de pecados. Talvez haja modalidade hoje que naquela época não tinha. A gente pensa, né? Então ele vem e fala fornicador ou impuro, né? Aí vem a impureza, também no sentido sexual, mas também em outros sentidos. Há outras coisas, porque a avareza, né, que é dito no versículo 3, essa avareza, né, o amor ao dinheiro, também é um pecado tão grave quanto o pecado de prostituição e o pecado de impureza. Então, ou seja, Paulo coloca no mesmo bojo, porque tanto Paulo pode estar falando de avareza no sentido sexual. Nisso, o comentário de aplicação pessoal vai dar uma ideia, né? Aqui, ó, avareza refere-se a um desejo excessivo por qualquer coisa, querer tanto alguma coisa a ponto de sacrificar qualquer outra coisa para conseguir, ou uma cobiça, né? Ele está definindo cobiça aqui. Novamente, esse versículo pode estar se concentrando na imoralidade e no prazer sexual, a ganância de ter aquilo que não se deve ter. Tais desejos são idolatria, né? Então ele fala aqui no versículo 6, toda impureza ou avareza, né? Pode estar nesse sentido, no sentido de cobiça, né? Que é o que ele definiu aqui, que se refere também à questão sexual, né? E pode estar no sentido de avareza mesmo, que é o amor ao dinheiro, né? E a avareza é um amor de forma idólatra, como nós já comentamos, né? Lá em Mateus, Jesus vai falar sobre isso no Sermão da Montanha. Não podemos servir a dois senhores, ao dinheiro ou ao dinheiro ou a Deus, porque a gente há de contradizer-se. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou se dedicar a um, vai aborrecer o outro. Você sempre vai contrariar o outro, nunca vai satisfazer os dois senhores ao mesmo tempo. Então, essa palavra, dentro do contexto aqui, ela pode se aplicar ao sentido da prostituição, né, e toda impureza ou avareza. Prostituição, nesse sentido, ela pega mais no tom de cobiça, né? Não seria então a avareza no sentido da cobiça do dinheiro, mas no sentido da cobiça do sexo, né?
avareza é tido como idolatria, definida ali por Jesus no Sermão do Monte, né? Porque ela se torna um ídolo. O amor ao dinheiro é um ídolo. Então, quando você também idolatra o sexo, ele também passa a ser um ídolo. Então, nesse sentido, a palavra avareza pode estar dentro desse contexto. Mas também a palavra avareza também pode estar se referindo verdadeiramente ao amor ao dinheiro. O que Paulo faz ao usar essa palavra dentro do contexto aqui é, ao mesmo tempo, enfatizar que a prostituição e toda impureza é também um tipo de idolatria, e ao mesmo tempo também colocar tudo isso no mesmo bojo, porque o pecado é egoísmo. E as várias formas de manifestações desse egoísmo, né, se caracterizam pelos vários nomes que a gente dá ao pecado. Cada um se manifesta em uma área de uma vida. Cada egoísmo, cada pecado se manifesta em uma área de uma vida. Em uma área da vida, né? Uma área da vida. E com uma forma, com uma aparência diferente. Mas todos são pecados. Ou seja, o primeiro lugar que vai, o que ama o dinheiro, vai para o lugar que ama e adora ao Deus sexo, né? Ou ao que seria na época pagã, né? A Ártemis, né? A Diana, né? Vamos lá. E então ele fala aqui, fornicador ou impuro, né? A impureza vem da contaminação do não só da contaminação da alma da pessoa, da mente, do raciocínio. E Paulo dá exemplo disso, ele vai falar sobre torpezas, ou seja, palavras impuras, pensamentos impuros, né? Ele vai falar sobre chocarrices, né? Sobre até gracejos imorais, né? Palavras frívolas ou gritarias, né? Mas tudo dentro desse contexto pervertido, tudo dentro desse contexto corrompido pelo pecado, né? A pessoa que não serve a Deus, ou a pessoa que mesmo que diga ser cristão, mas que vive dominada e que esses pecados reinam sobre a sua vida, ela tem ali uma mente contaminada, né? Sabe aquela pessoa que em tudo vê uma coisa errada? Em tudo vê um pecado, em tudo vê uma indecência, mesmo quando não há. E talvez ele veja e realmente há. Mas tem pessoas que vê coisas aonde não tem, né? A palavra de Deus é dizer que tudo é puro para os que são puros, mas não é puro para aqueles que são impuros. Ou seja, uma mente cheia de torpezas, né, contaminada pela imoralidade sexual, contaminada pela avareza, porque a cobiça também, pelo dinheiro também, contamina a mente da pessoa. O raciocínio da pessoa fica como diz uma palavra que a gente usa no campo político, né, enviesado. Ou seja, fica tendencioso para um lado, fica inclinado para um lado, né? Pessoas, por exemplo, aí dentro do mundão, quando um homem faz um gesto, dentro de algum contexto lá do mundo da prostituição, do mundo das drogas, quando um homem faz um gesto, ou uma mulher faz um gesto, logo o que está do outro lado vê e já sabe o que está falando. E aí quando ele vê, talvez na igreja, e alguém faz aquele gesto, ele logo pensa, olha, será que fulano quer isso? Ou será que tem alguém mentiroso aqui dizendo que se converteu e está fazendo aquilo? Né? Muitas vezes alguém faz esse gesto aqui, ó, e é cigarro. Mas aí chega talvez dentro da igreja, alguém faz esse gesto aqui, está falando dois, né? E a pessoa leva para o lado do mundo, do submundo ao que ele vive, né?
ou seja, uma mente impura, né? E aí volta Paulo a falar no versículo 5 de novo sobre o avarento. E frisa, o qual é idólatra, né? Então nenhum fornicador, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, novamente Paulo coloca a avareza dentro do contexto sexual, né? Por isso a gente pode interpretar assim, que essa avareza está no sentido de cobiça, nenhum cobiçoso de ganância, né? Uma vez também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então até mesmo por causa do amor ao dinheiro, muitos estão presos na imoralidade, né? E vice-versa. Há um bolo ali que o diabo inventa, que faz um embaraço ali, que prende as pessoas com várias amarras, mas o Senhor nos liberta de todas as cadeias do inferno, né? Tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? Isso aqui vem frisar, né? Que esse é o reino prometido, né? Por Jesus, que Jesus falou, é chegada a vós o reino de Deus, né? Mas quem é esse que está dentro dessa esfera, desse reino espiritual, a qual Jesus Cristo, né? Filho de Deus e Deus, né? Domina, né? Quem é? Todos aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito, como diz lá em Gálatas, né? Que andam no Espírito. Mas aqueles que são avarentos, fornicadores e impuros, esses não são guiados pelo reino de Deus. A gente vai ver várias outras listas, né? Também de pecados, falando sobre não tem herança no reino de Deus. A gente vai ver várias outras listas em outros epístolas que são escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, né? Ninguém vos engane. Por que ninguém vos engane? Versículo 6. Com palavras vãs. Porque por estas coisas vem... Vou ler o versículo 6 e 7, que eu acho que eu não li. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, né? Nenhum cristão esse ninguém vos engana, Paulo está se referindo lá aos falsos ídolos, aos falsos mestres que adentravam na igreja, que adentram hoje em dia, que ainda estão hoje em dia, infelizmente, aos montes, né? Que traçam caminhos que Jesus não traçou, que traçam alternativas que Jesus não alternou, né? Que querem abrir brechas para entrar no reino de Deus, mas não é assim. Quem entra no reino de Deus tem o Espírito de Deus, e nenhum outro espírito é o Espírito de Deus. E se é o Espírito de Deus que nos engloba nessa esfera espiritual que é o reino de Deus, então como podemos chegar a ele por outro caminho? Deixa eu ilustrar o que eu estou querendo dizer. É como se, para entrar numa casa, você tivesse que passar por uma única porta. E para acessar essa casa, você tivesse que ter a permissão de uma única pessoa. E essa única pessoa está na porta. Então há pessoas que queriam entrar nas janelas. Há pessoas que querem subir pelo telhado. As pessoas que querem entrar na janela, a janela tem grade. As pessoas que querem subir pelo telhado, o telhado não tem abertura para baixo, porque tem laje. O telhado apenas está cobrindo a laje.
Então, como essas pessoas poderão adentrar a esta casa? Eles ficarão paradas na janela, eles ficarão presas no telhado, pensando talvez que estão dentro da casa, só se for por uma ilusão. Mas os falsos mestres fazem essa ilusão. Porque para passar pela porta, você tem que chegar lá, e a pessoa que está na porta é a única pessoa que permite você entrar, e essa pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o reino de Deus, você não entra no reino de Deus pulando caminhos. Só entra por essa porta. Qual é o nome da porta? Jesus. E é envolvido por um único Espírito. Qual é esse Espírito? O Espírito de Deus. Mas os falsos mestres, eles, naquela época, os gnósticos diziam que pecados no corpo não importavam, porque os gnósticos não consideravam o corpo, eles desprezavam o corpo, diziam que o corpo era mau, né? Então usavam passagens isoladas lá da Bíblia para poder dizer, está vendo aqui? Paulo diz, ó, o corpo, a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. E aí, com base no versículo isolado de Paulo, eles diziam, está vendo? Então você pode pecar com o corpo, porque na verdade o que importa é o espírito. E aí fazia uma distorção, e com isso eles convenciam muitas pessoas. Muitas pessoas. E hoje em dia há pessoas que pregam coisas semelhantes. Há pessoas hoje que pregam coisas até mais absurdas ainda, que são os universalistas, que dizem que Deus é tão bom, que no final ele vai chamar todo mundo. Vai esvaziar o inferno, vai esvaziar o lago de fogo, né? E vai jogar todo mundo lá. Isso aí é pagão, idólatra, todo mundo lá, sem arrependimento, sem conversão. Mas a palavra de Deus não ensina assim, né? E aquele que não quer se enganar, não quer dar de cara com o porteiro, e o porteiro dizer não, tem que seguir pela palavra, seguir pelo caminho. O porteiro não está lá para barrar. O porteiro está lá para te deixar entrar. E é só por lá que você entra. Só que acontece que você pode querer estar entrando pela janela. E aí? Como é que fica? Entrar pela janela. Né? Não tem outro caminho. Ninguém vos engana. Né? Só Jesus Cristo é o caminho. Com palavras vãs, ou seja, palavras que não têm nenhum peso de verdade, que não vão trazer nenhum benefício. Vão apenas te iludir e fazer você ficar parado no meio do caminho. Parado no meio do caminho. É como quando você sai para ir por um caminho, você sabe o caminho que você tem que seguir. Você sabe, eu vou ir por essa rua, vou virar ali e vou chegar lá. Mas aí alguém vira para você, as motos barulhentas. Mas aí alguém vira para você e fala, não, entra por cá, ó. Aqui você vai chegar lá também. E faz cá e vai. E você entra, quando você pensa que não, você dá de cara com a rua sem saída. Ou então, você se perde e vai para mais longe. Né? São palavras que as pessoas dão para te enganar. Para tentar te desviar do foco. Né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Que coisas? Que coisas é que atraem a ira de Deus? Você se deixar enganar por essas palavras vãs, por essas palavras de engano, e você viver nessa conduta de fornicação, impureza, avareza, né, idolatria. Você viver nesse caminho que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Esse caminho que faz o Senhor
ficar irado com você, ficar indignado com você, né? Isso não é coisa que convém aos santos, né? Então, podemos dizer o seguinte, em versículo 7, ele vai dizer: portanto, não sejais seus companheiros ou participantes, ou não quer dizer que você não possa ser amigo de uma pessoa dessas, não quer dizer que você não possa ser conversar ou trocar uma ideia ou tentar convencê-la ao caminho do reino de Deus, né? Mas o que quer dizer é que você não deve ser participante, né? Não seja participante dos pecados, você não comungue, não entre no mesmo caminho, não vá na mesma ideia, não se deixe persuadir pelo mesmo erro que eles estão. Eles estão querendo, como a Jezabel lá de Apocalipse, como os nicolaítas de Apocalipse, eles estão querendo que você siga o caminho de Balaão, que você coma da idolatria, do sacrifício de idolatria, que você participe das orgias pecaminosas, sexuais, que você se envolva com o pecado, o carnaval e outros pecados, né, que o mundão chama as pessoas, as drogas, né, e outros que prendem as pessoas e acham que isso está normal e acham que tudo bem. Essas pessoas querem prender a gente nisso, com argumentos falaciosos, com argumentos mentirosos, né? Com palavras vãs. Por quê? Porque são palavras que não são verdadeiras, elas não vão te trazer nenhum benefício, mas vão te iludir, te tirar do foco da verdade. Então não siga atrás. Muitas das vezes é dentro de uma roda de amigos, tentando agradar um amigo, que a pessoa se desvia. Por quê? Porque ele acaba, para tentar agradar aquele amigo, ele acaba cedendo os seus valores. Você pode ter uma amizade, mas você não deve ceder os seus valores para tentar agradar aquele amigo. Amigo, você não precisa se concordar com tudo que uma pessoa fala ou diz para ser amigo dela. E nem ela precisa concordar com tudo que você fala ou diz para ser amigo, né? Há pessoas que têm essa ideia errada sobre amizade. Achar que para ser amigo você tem que ser cúmplice. Você tem que ser praticamente casado com a pessoa em tudo. Ter comunhão absoluta com a pessoa. Não. Você pode ser amigo para tentar ganhá-la para Cristo. E não para ceder a ela de forma ao demônio que está talvez escravizando a vida dela e também a escravizar a sua vida, né? E muitos tentando agradar, tentando fazer parte da rodinha, tentando entrar no grupo, tentando estar em comunhão ali, eles acabam seguindo pelo caminho de Balaão, seguindo pelo caminho, né? Aqui versículo 14, Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então há pessoas que estão ali enganando a gente, tentando arrastar a gente para o inferno juntamente com elas. Então, irmãos, não se deixe enganar, né? Não se deixe enganar por todas as formas de engano que existem hoje. Há hoje igrejas que se dizem inclusivas, mas que não chamam as pessoas para a libertação, chamam as pessoas para continuarem no seu pecado, continuarem escravas, né? Há teologias, né, que se dizem teologias da libertação, mas que na verdade,
mantém as pessoas na escravidão. Então, que libertação é essa? Não vos deixe enganar. Amém? Assim, vamos dar uma pausa aqui. Depois nós voltaremos a partir do versículo 8. Possivelmente, pode ser que voltemos atrás para dar alguma recapitulada. Ok? Espero que tenha sido uma bênção. Esse tempo que nós tivemos aqui na nossa sala, conversando com vocês. E deixe seu like, curta, compartilhe, ore por nós, divulgue nosso canal, nos ajude, né? Amém? Deus vos abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor.